Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da YouTube da Seitianoye. Estamos muito felizes com a presença de cada um que está conectado conosco e também com a presença dos nossos maravilhosos orientadores de hoje. Eu sou a líder da iluminação, Débora Motomatsu Silva, e estou muito animada de estar aqui com vocês. E hoje estão conosco como nossos orientadores a preletora em grau sênior Célia Maria Domingues da Rocha Reis. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O preletor em grau sênior Devair Sebastião Nunes. Muito obrigada, preletor. E a preletora em grau júnior Mari Akiko Shiba dos Santos. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso que está presente no livro dos jovens da Seitianoye, este livro que já está nessa nossa nova versão, nova capa, nova edição maravilhosa, sobre agarrar oportunidades e enfrentar os obstáculos. Vamos falar sobre esse tema, sobre destruir a ponte que acabamos de atravessar. Já convido vocês, nosso público, quem gostar, né, do nosso conteúdo, seguir as redes sociais da Seitianoye, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar e também ativar as notificações. Então, gostaria de começar perguntando para o preletor Devair sobre a expressão, né, destruir a ponte que acabou de atravessar, é um importante capítulo, né, do livro dos jovens da Seitianoye. Você poderia explicar o que significa? Olá a todos, todas, né? Sejam bem-vindos, muitas bênçãos para você e para toda a sua família. O livro dos jovens é um livro muito bacana, né? Foi o primeiro livro que eu li quando encontrei a Seitianoye, né? Então, assim, recomendo a todos que leiam. Não precisa ser jovenzinho, jovenzinha, mas é um livro para todas as idades, vale a pena mesmo. Esse tema, né, queime a ponte que você acabou de atravessar, ele traz assim a ideia de que quando você tome uma decisão, você foque na decisão, siga reto, como diz o nosso amigo preletor Fernandes Marques, siga reto sempre em frente, né? Não fique olhando para trás o que você acabou de excluir da sua decisão. Porque quando a gente toma uma decisão, como a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente, dentro daquelas várias opções, tem algumas coisas que ficaram para trás, que a gente deixou de escolher. Então, foque naquilo que você escolheu, siga aquela decisão, siga, né, firmemente naquilo que você decidiu para você conseguir alcançar o seu objetivo. Então, destrua a ponte que você acabou de atravessar, ou seja, deixe no passado o que é do passado, siga sempre em frente. É isso, bem simples. Muito obrigada, preletor. Uma das preletoras gostaria de complementar com algum ponto? Então, às vezes, né, a gente toma uma decisão e quando começa a aparecer as dificuldades, os desafios, a gente tende a pensar, então acho que essa não era a melhor ideia. Acho que eu vou desistir. Vou começar tudo de novo. Não, pode aparecer o desafio, a dificuldade que for, nós precisamos sempre avançar. Porque senão a gente sempre vai estar voltando para trás e nunca seguir em frente. Então, sempre aparecem desafios. Então, as dificuldades que aparecerem é para nos fortalecer e seguir avante, não para desistir. É isso. Isso. E muito importante também é a gente
pensar que se houve algo, né, se houve marcas, por exemplo, em relação aos desafios da vida, né, é preciso perdoar, né, é preciso refletir sobre aquilo que foi feito, perdoar a si mesmo, né, perdoar o outro, perdoar a situação e avançar. Então, neste livro, o nosso sagrado mestre, Masaharu Taniguchi, ele faz uma alusão à história do imperador Júlio César, né, em uma ocasião em que ele chegou, destruir os navios, né, queimar os navios, para que os soldados ali não tivessem aquela rota de fuga livre, né, mas que avançassem com o pensamento ou vitória ou morte. Então, é nesse sentido que é forte, né, de alusão histórica que o mestre nos coloca, avance sem retroceder, né, sem deixar rotas de fuga, né, sem ter desculpas para voltar e para desistir dos seus objetivos. Então, isso é bastante importante. Eu conheci esse livro quando eu tinha 15 anos, e desde então eu reli várias vezes, e ele tem norteado minha vida ao longo do tempo. Então, isso foi bastante importante, né, para fortalecer a minha convicção e seguir sempre à frente. Então, a gente recomenda para os prezados ouvintes, né, a leitura deste livro fortemente, para que a gente se fortaleça na fé de pensar, eu sou filho de Deus e posso conseguir alcançar os meus objetivos. Muito obrigada pela leitura, Célia. Maravilhoso. Então, agora todos nós já sabemos, né, como destruir a ponte que acabamos de atravessar. E muitas vezes nós nos encaramos, né, encaramos algumas situações, alguns desafios que a gente precisa, né, saber como que a gente pode encará-los, né? E como que a gente pode saber qual o melhor caminho para percorrer quando a gente tem assim mais de uma opção à nossa frente? Quais dicas vocês podem nos dar para essa situação, preletora Mari? Então, né, na Seite Noé, a gente tem a meditação Shinsokan, que é a base, né? É a prática que o Sagrado Mestre fala, praticar todos os dias sem falta. Então, através da meditação Shinsokan, nós recebemos orientação direta de Deus. E nós temos, né, livreto, né, da meditação Shinsokan, temos vários livros que ensinam como meditar. Então, quando nós meditamos, nós recebemos orientação direta de Deus. Então, vem claramente na nossa mente a decisão certa, o melhor caminho. Então, nós fazemos também a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e outras sutras também que nós temos. A Palavra do Anjo, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Então, através da leitura diária, a gente consegue, né, se conectar com Deus e tomar a decisão mais precisa, sem errar e seguir avante, com certeza. Maravilha. Gostariam de complementar com mais alguma dica para esses momentos de dúvida em qual caminho seguir? Eu teria 2 observações a fazer nesse sentido. Eu achei muito boa a colocação da preletora Mari, e diria assim que quando nós começamos a fazer as práticas da Seite Noé, a gente começa a ouvir o nosso Deus interior. Isso é muito importante, né? Todos nós, cada um de nós, temos um Deus interior que precisa ser ouvido. Às vezes, no dia a dia, a gente vai na opinião das massas, a gente não ouve aquela voz, né, que fala no nosso interior. Então, no capítulo anterior, né, o primeiro capítulo fala o ideal que há em nós, que vale a pena ser lido. Então, no dia a dia, treinar a ouvir essa voz que nos orienta em todos os momentos, principalmente naqueles em que você não tem tempo para pensar muito, né? Não tem tempo para refletir e tomar suas decisões. Então, nos habituando a ouvir esse ideal interno, a gente sempre vai ter, assim, tomar decisões mais acertadas. Mas para isso a gente precisa treinar, né? Treinar a ouvir, porque às vezes a gente não ouve, se habitua a não ouvir, e ele fica lá camuflado, né? Escondido, e na hora que a gente mais precisa, a gente não tem ideia do que fazer. Então, isso é bastante importante, né? Que a gente siga o nosso ideal interior. Né? E uma outra coisa também que é importante, no momento em que a gente tem uma opção, a gente sempre tem que pensar, né, que a gente vai deixar algo de lado. A sua escolha, ela sempre vai priorizar algo em detrimento de algo. Então, a gente tem que se desprender, né? Tem que aprender a se desprender daquilo que não foi escolhido, tá? Sem apego, né? Isso também é um treino que a gente deve fazer, né? Então,
é sempre bom pensar nessas duas partes aí. Realmente, né, é fundamental a gente estar praticando a meditação Shinsokan, que é a base, né, nossa conexão com Deus. Através dessa prática constante da meditação Shinsokan, a gente treina, como disse a preletora, a gente treina o nosso ouvido espiritual para ouvir as orientações de Deus. Então a gente está bem alinhado, bem afinado em ouvir essa orientação de Deus. E ajuda também, né, dentro das práticas da Seichurê, nossas práticas de gratidão aos antepassados. Nossos antepassados estão sempre nos orientando, estão sempre conosco, né? Nossos avós, bisavós que estão no mundo espiritual, eles sempre querem o melhor para a gente, e a gente pode também conectar e estar atento à orientação deles, que vem do mundo espiritual. Eu passei por uma experiência há um tempo atrás, que eu estava indeciso entre fazer uma pós-graduação e fazer uma segunda graduação. E eu não achava qual era o melhor caminho. Aí eu conversei com meus antepassados, né, e depois, passado algum tempo, veio uma orientação, né, e eu acabei fazendo uma pós-graduação, até depois, junto também com a meditação Shinsokan, foi assim fantástico, porque acabou sendo uma pós-graduação 0800, né? Ou seja, não tive que desembolsar dinheiro do meu bolso para pagar pela pós-graduação. Então, se a gente está realmente afinado com Deus, na meditação Shinsokan, estamos afinados com nossos antepassados, por falar nisso, tem aí a festividade do Santuário Rosô, né? Dedique oração a seus antepassados, né? Não com o objetivo de receber, mas de estar, sentir gratidão a eles, através desse sentimento de gratidão a nossos laços, nossos links são mais intensificados, a gente acaba realmente recebendo a orientação amorosa dos nossos antepassados. Fica aí uma dica de prática. Muito obrigada. Prática no exemplo, né, de que os caminhos vão se abrindo aí para o mais adequado quando a gente está conectado. Muito obrigada, preletores, pelas super dicas. E algumas vezes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, ou nós mesmos, né, podemos achar que nós estamos faltando, né, oportunidades. Às vezes a gente fica aguardando, né, e eu queria ouvir de vocês, se vocês acreditam que é possível nós mesmos criarmos, né, as oportunidades onde e como desejamos. Isso é possível? E se sim, como que a gente pode fazer isso? Preletor, vai. Bom, sim, é possível. Quando a gente começa a estudar Seichunei, a gente aprende, né, que o mundo à nossa volta é manifestação do nosso interior, do nosso inconsciente, da nossa mente. Então, quando a nossa mente está sintonizada com Deus, e nós já falamos sobre isso, a meditação Shinsokan, né, quando a nossa mente está sintonizada com Deus, então os nossos desejos mais sinceros são os desejos de Deus também, né? Que a gente progrida, que a gente ajude através da nossa capacidade, a gente ajude a humanidade, ajude as pessoas. Então, quando estando em sintonia com Deus, os nossos desejos são os mesmos desejos de Deus. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Sabe o que eu estou desejando? É um desejo realmente que vai se concretizar? Se for um desejo sincero do fundo da alma, né, os livros explicam sobre isso, né, então ele vai se concretizar. O cuidado que a gente tem que ter quando é um ego, um desejo do ego, um desejo, né, do eu fenomênico, que nós falamos aqui na Seichunei. Por exemplo, um desejo do ego é pegar o lugar do outro do trabalho, ou pegar o cônjuge do outro. Esses não são desejos do ego, não são desejos do eu verdadeiro. Os desejos do eu verdadeiro são aqueles que beneficiam não só a mim, mas outras pessoas também. Então, quando a gente está em sintonia com Deus, quando a gente faz as práticas, nosso desejo mais sincero realmente se concretiza, e aí a gente mentaliza. Dentro da meditação Shinsokan, a gente pode mentalizar aquele desejo sincero. Por exemplo, eu quero me tornar um profissional da área de arquitetura, ou um profissional da área de medicina. Então, eu já posso mentalizar que eu já estou lá vestindo um jaleco de medicina, por exemplo, preparando, né, ali o atendimento ao público, o atendimento aos pacientes, já vou mentalizando isso. Então, sintoniza com Deus, né, mentaliza que aquilo já vai estar concretizado e se prepara, né? Porque existe também o preparo para esse
esse desejo seja concluído. Então, não, eu preciso preparo, por exemplo, fazer uma faculdade, então preciso ir me preparando para receber aquilo. Então, é possível, né, meditação, né, visualização, né, e estar em sintonia e visualizar. Obrigado. Muito obrigada, doutora Célia. Então, retomando a sua questão, né? Você coloca lá, se é possível criarmos as oportunidades, né? Talvez a gente possa pensar em dois verbos aí. Podemos criar ou transformar aquelas que existem ao nosso redor em oportunidades. Porque muitas vezes a gente está passando por dificuldades, né? E considera essas dificuldades obstáculos para a nossa vida. Né? Então, a Seitonei orienta que a gente pode... que a gente deve ter uma outra visão de vida no sentido daquilo que nos ocorre. Né? O que nos ocorre? Bom, eu estou tendo dificuldades familiares, financeiras, etc. Bom, eu posso transformar isso então, em oportunidades para aprimorar o meu espírito, para me fortalecer. À medida em que a gente vai passando por situações de desafio, então a gente vai aprimorando o caráter, né? A gente vai se aprimorando no sentido de busca de soluções, de fortalecimento da fé, de confiança nas pessoas, confiança na gente mesmo, de exercício da criatividade, enfim, né, de uma série de movimentos que vão ocorrendo interna e externamente, de maneira que, então, a dificuldade deixa de ser para ser oportunidade de crescimento e para a gente dar aquele salto gigantesco na vida em direção ao alcance dos nossos objetivos. Isso é bastante importante de pensar. E uma outra coisa que a gente pode colocar aí, né? A vida é movimento, é energia. Deus colocou em nosso interior, foi no nosso interior que Deus colocou toda a força, para que a gente pudesse tomar atitudes na vida. Né? Deus aprecia as nossas atitudes. Quer dizer, quando a gente fala Deus, a gente está dizendo a energia criadora do universo. Então, o universo, ele responde àquilo que nós precisamos, né? Aquilo que nós queremos, aquilo que demanda a nossa vida. Então, é muito importante que a gente considere isso, né? Colocar a nossa vida em movimento, tomar decisões, agir, ir para frente, avançar sempre. Muito obrigada. E como que a gente, aí, doutora Mari, como que a gente sabe se realmente a gente está buscando, né, nos desenvolver, estamos aí buscando oportunidades, ou se estamos buscando um meio, às vezes, para estar sempre, né, ali no perrengue, um culto ao sofrimento, né, entre aspas. Muito obrigada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vem os desafios, a gente vê tudo isso como um aprimoramento, como um crescimento, nunca como um sofrimento. Às vezes a gente pensa assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz, eu acho que Deus está me castigando. Não, aquilo que nos vem é para aprimorar. Então, quando acontece algo, né, aparentemente assim, né, negativo, não legal, a primeira atitude, Deus, muito obrigado, tudo é para manifestar a glória de Deus. Então, a partir do momento que eu passo a agradecer aquela situação e pensar do jeito que veio, eu já aprendi essa lição e ela já se foi. Aí é o fluir da vida. Então, porque a gente não pode ficar apegado, sofrendo com aquilo, por que eu estou passando por isso, por que Deus fez com que isso acontecesse, aí você vai ficar amassando barro, sabe? Vai ficar se martirizando com isso. Não se apegue com aquilo que veio, solte e diga, eu já aprendi essa lição e ela já passou. E como que a gente vai aprender na lição? Tem muitas pessoas que acompanham, né, a Seitonei pelas redes sociais, mas também quem puder estar participando, né, das reuniões presenciais na sua cidade, na sua regional, é um grande aprendizado de estar em contato também com a família Seitonei fisicamente. E nós temos também os seminários na academia, e todo mês nós temos seminários em várias academias, em várias localidades do Brasil, onde você vai, passa vários dias e você vai entendendo, aprofundando, conscientizando o ensinamento da Seitonei, que você é filho de Deus, nasceu para ser feliz, e nada que vem de fora te afeta. Tudo está dentro de você. E através da sua mudança, da sua atitude mental,
você vai ampliando seu recipiente mental. E aí você vai começar a aprender a tirar de letra tudo aquilo que a vida está te trazendo, recebendo com amor, gratidão, e tudo vai naturalmente indo e você vai se tornando uma pessoa melhor. Ok? Muito obrigada. Diretor Devai? Sim, é Complementar. interessante. Sim, é interessante essa questão, se a gente está buscando nos desenvolver ou estamos buscando um meio de culto ao sofrimento, né? Quando, por exemplo, vamos pegar, eu quero fazer um curso de idiomas, né? Eu vou aprender, por exemplo, japonês, vou aprender chinês. Para mim é uma língua super difícil, né? Não sou descendente de japonês nem de chinês, então para mim é difícil aprender esses idiomas. Mas é uma forma de eu buscar me desenvolver. O mundo exige, né, o mundo atual, né, a gente está vendo a economia girando em torno dos produtos chineses, então se eu aprender esse idioma chinês, vai ser um ganho para a minha pessoa, né, um certo desenvolvimento para a minha pessoa. Então eu vou me esforçar aquilo para eu conseguir realmente me desenvolver nessa área do idioma que eu não domino, eu posso desenvolver essa área ou outra área. Por outro lado, né, se eu escolho, por exemplo, fazer medicina, né, vou fazer um curso de medicina, eu não tenho pendor para esse lado da medicina. Né, se eu cortar uma pessoa ver sangue, eu vou me sentir mal. Então, se eu insistir nessa área, eu estou indo contra a minha índole, as coisas que estão no meu interior, e eu vou acabar sofrendo. Eu vou fazer medicina porque meu pai quer que eu faça medicina, minha família quer que eu faça medicina, ou medicina dá um retorno financeiro bom, então eu vou fazer medicina. Então eu vou passar 4, 5, 6 anos, 8 anos sofrendo com aquilo. Posso ser que eu não consiga a graduação de medicina, e se eu conseguir, pode ser que eu não seja um bom profissional. Então, não está dentro do meu. Eu tenho que conseguir realmente saber o que está de acordo com o meu eu interior, com os meus dons que eu vim manifestado nessa vida, e procurar desenvolver capacidades nessa direção. Né? Então, essa questão da escolha, né? Essa questão de você destruir a ponte que se atravessa. Aqui no livro Minhas Orações, né, tem uma oração que eu acho bastante bacana, né, na página 159 desse livro Minhas Orações, que diz assim: ó Deus, inspirar-me boas ideias que me permitam servir ao maior número possível de pessoas, através de trabalhos compatíveis com a minha vocação, e dar-me forças para realizá-las. Ou seja, eu peço orientação a Deus para seguir naquilo que eu tenho pendor, né? E peço também orientação a Deus para eu conseguir forças para realizar. Então a gente tem que ir nessa direção, desenvolver os dons que a gente vem com ele nesta vida. Maravilha. Sim, preletora Célia. Então, é interessante a gente pensar nessa ideia de qual a postura que a gente tem diante da vida, né? De quando nos sobrevêm os fatos. A gente pode ter aquela postura de desânimo, de se entregar, né, ao desalento, porque não dou conta disso mesmo, ou então, com entusiasmo, né, seguir à frente e ter atitudes, assim, que possam alterar, né, ou se beneficiar daquilo que aconteceu. Me lembrei agora de um caso muito engraçado, assim, muito forte, né, eu achei, de um aluno nosso do CEB, chamado Carlos Henrique. Ele, quando ele tinha aí, por volta de 12 anos, então, no final de 1984, naquela época estava começando a revolução digital, né? Então, os computadores pessoais estavam começando a surgir. E aí, ele ouvia na TV o lançamento de um computador que se conectava à TV chamado TK-85. E aí ocorreu que a irmã dele ganhou esse computador do namorado da mãe. E ele queria demais aquele computador. E a irmã nem se importou. Ela, do jeito que ela pegou, ela guardou em cima do guarda-roupa e tal. E o que foi que ele fez, né, com isso? Ao invés de se entregar ao desânimo, né, adolescente, ele subia em cima do guarda-roupa e começou a mexer no computador. Olha a ideia, né? Diz que economizou dinheiro dos gibis para comprar uma revista de computação, de programação. Então,
Eu vejo o gênio brotando, e o gênio abre, né, a oportunidade, ele vai rasgando, escavando a oportunidade. Eu achei, e depois ele seguiu nessa carreira, aí, né, com esse pendor todo tecnológico. É muito engraçadinho isso, pensar que ele foi lá para cima do guarda-roupa, porque a irmã não permitia que ele mexesse, e só nas ausências dela. Né? Então, vejam como a pessoa, né, vai tendo já uma postura diferente diante da vida. Né? Ele transformou em grande oportunidade para ele aquela dificuldade. Né? Ele não se importou com o obstáculo. Né? Então, eu achei bastante pertinente isso. No geral, assim, quando adolescentes, né, quando a gente tem, somos mais novos, se a gente tem mais pendor para esse tipo de atitude, né, quando a gente vai ficando mais velho, às vezes com os muitos obstáculos da vida, com os muitos pesos, né, desafios, a gente às vezes vai se retraindo um pouco, mas é importante a gente pensar, né, em sempre manter uma postura mais positiva e realmente abrir as nossas oportunidades, se é aquilo que realmente, né, como disse o diretor, realmente tem a ver comigo, se é da minha área, se é algo que eu gosto de fazer. É interessante, a preletora trouxe, né, a questão dos obstáculos. Não poderia deixar de lembrar, né, aconteceu recente, né, está recente aí nas mídias, né, o lançamento da inteligência artificial DeepSeek, né, eu trabalho na área de TI, então a gente está bem acompanhando isso. O que aconteceu, né, os Estados Unidos, né, bloquearam a China de importar certos produtos básicos para desenvolver inteligência artificial, os mais de ponta, tentando impedir que os chineses desenvolvessem, né, algo à altura das inteligências artificiais que os americanos estavam desenvolvendo. Então, bloquearam os chineses nisso, ou seja, geraram uma dificuldade para que os chineses, né, desenvolvessem os seus produtos. Aí o que aconteceu? Os cientistas chineses, dentro desse obstáculo, né, desenvolveram um outro método, né, trouxeram essa sua genialidade à tona e desenvolveram um produto mais barato, está aí competindo com os produtos americanos, está criando uma revolução no mercado aí. Então, os obstáculos, né, aparentemente, por exemplo, os chineses falam assim, eu desisto, deixa os americanos irem na frente, mas não, eles, né, diante dos obstáculos, não desistiram. Né, vamos criar, se a gente não pode ir por esse caminho, vamos ver se há outro caminho, e foram a fundo e descobriram novos métodos. A gente tem que fazer isso também na nossa vida, se não dá de um jeito, né, vamos trazer a capacidade infinita que dá dentro da gente. Os obstáculos, né, não são para que a gente desista, mas para a gente acessar, né, a capacidade infinita que está latente dentro de nós, e a gente trazer algo em benefício da humanidade de outro jeito, de repente mais barato, mais econômico, que beneficia o maior número de pessoas. Eu queria aproveitar também e ilustrar, tem um livro, A Prosperidade em Suas Mãos, do professor Yoshihiko Iwasaka, onde ele fala 10 dicas para prosperar e 10 dicas que rejeitam a prosperidade. E tem lá uma passagem que eu acho muito interessante, de um senhor, né, já mais maduro, que trabalhava bem de porteiro num estabelecimento assim de diversão, vamos dizer assim, de entretenimento. E aí o chefe falou para ele, a partir de hoje o senhor tem que anotar todo o carro que chegar, tem que anotar o número da placa e escrever. E ele falou, mas eu sou analfabeto, eu não sei nem ler e escrever. Aí então, né, o patrão falou, então o senhor não pode ficar aqui, mandou ele embora. E aí ele foi mandado embora, mas ele não se abateu por isso. O que ele observou? Que na cidade dele não tinha uma loja que tinha materiais, ferramentas. E ele começou em outra cidade e comprar ferramentas. E o vizinho falava, traz um serrote para mim, traz prego, traz martelo. E assim ele começou. E ele foi crescendo até que ele montou uma loja. Só que ele cresceu, desenvolveu tanto, que prosperou infinitamente. E lá na escola, lá na cidade não tinha uma escola. E ele construiu essa escola. E quando a escola inaugurou, convidaram, né, para ele tirar o laço, né, desfazer o laço vermelho e tudo mais. E aí o prefeito disse, né, agradecemos ao senhor fulano de tal, que construiu essa escola e tudo mais, e pedimos que o senhor assine, por favor, o livro aqui de inauguração da escola. Assine seu nome, por favor. E o que foi que ele disse? Eu sou analfabeto, eu não sei nem escrever meu nome. Aí o prefeito disse, imagina o senhor sendo analfabeto, fez tudo isso, e se o senhor soubesse ler e escrever?
Aí ele falou, se eu soubesse ler e escrever, até hoje eu era um porteiro lá de onde eu trabalhava. Realmente Então, aproveitou as oportunidades, né? Hum. às vezes a Maravilha. pessoa é mandada embora e fala, e agora? Por que eu fui mandada embora? E acho que é o fim do mundo. Não, é que você cumpriu a missão naquele local, seu espírito está diplomado e agora vê outra oportunidade muito maior e muito melhor. Então, nunca se abata, né? Continue avante, que ali tem um mundo muito melhor, né, se descortinando para você. É isso aí. Maravilhoso, Preletora, muito obrigada. Preletora Célia, uma dúvida. Você acredita que se a gente levar realmente uma vida bem fácil, nós seremos verdadeiramente felizes? Então, né? Essa é uma boa pergunta, né? Olha, vamos pensar assim. A vida fácil, ela não exige esforço, né? A vida fácil não exige esforço. Então, onde não há esforço, não há progresso. A vida, a água estagnada, ela apodrece, né? Então, é preciso que a gente se mobilize. A pessoa que não se esforça, ela vai criando um espírito de dependência em relação aos outros, né? Em tudo ela vai dependendo das pessoas para fazer. Se a gente pensa num aluno, por exemplo, né? O aluno, ele pode copiar os trabalhos, né? Ele pode ir sabotando, né, seu próprio dom, a sua inteligência, né? Abrindo mão de si mesmo e aproveitando os outros, né? Aquilo que os outros fazem, né? Então, é muito importante que a gente possa atuar, né? Eu tenho alunos, assim, como professora da Universidade Federal de Mato Grosso, né, no campus Cuiabá, então eu tive a oportunidade de ter alunos de todo jeito, né? A gente, há mais de 30 anos, 35 anos aí de vida acadêmica, de estada na sala de aula. Então, quando ingressei aqui em Mato Grosso, eu fui para o campus do Médio Araguaia, e lá eu senti algo que eu nunca tinha visto antes. Eu tinha alunos que, para chegar na sala de aula, eles tinham que andar um trecho a pé, um trecho de barco, pegar um ônibus com condições precárias, eles chegavam na sala de aula, assim, vermelhos de poeira. E muitos alunos também que tinham tido experiências duras na vida, de perda de familiares, assim, de modo violento, assim, toda a ordem de privações, mas o que eu percebia nesses alunos que tinham passado por essas dificuldades e tinham, assim, lutado tanto, né, para superá-las, eram esses que melhor faziam as interpretações dos textos, né? Eu sou professora da área de literatura. Eles faziam assim, eles compreendiam mais profundamente as narrativas humanas que estavam, por exemplo, nas obras literárias, né? Então, eu fiquei pensando nisso, que essas dificuldades, elas vão promovendo uma maturidade no espírito, elas vão dando conteúdo humanístico para as pessoas. Então, isso é bastante importante que a gente pense, né? Então, criar um espírito de independência, não sabotar as próprias virtudes, né? Olha, eu posso, eu consigo, seja mais autoral, faça mais por você, né? Interesse-se por sua formação, porque só você pode fazer isso, né? Quando você entrar no campo de trabalho, o que você vai pensar, né? O que você vai fazer se você não tiver desenvolvido a sua competência? Então, temos que pensar em todas essas possibilidades, e não ficar usando o outro como muleta, não, mas servir de apoio para as pessoas quando elas precisarem, né? Fortalecer-se para essa finalidade. É bem interessante, né, essa questão, até trazendo o que a professora Mary Tiba trouxe, né, do rapaz ali que não sabia ler, né, e produziu algo maravilhoso, que é uma escola. E às vezes a gente percebe que as pessoas ficam acostumadas a depender umas dos outros de maneira inadequada. Porque, na verdade, todos nós dependemos dos outros o tempo todo. Mas a gente precisa também desenvolver o sentimento de independência, como a preletora disse, e também sermos jovens autênticos, né? Sobre isso, no livro dos jovens, tem um tópico que fala sobre isso, sermos jovens autênticos. Aconteceu uma vez no meu trabalho, né, a gente estava recebendo estagiários para entrevista, e chegou para nós, veio um jovem acompanhado do seu pai para a entrevista. A gente achou muito estranho, né?
é um jovem, né, mais de 20 anos de idade, acompanhando uma entrevista de trabalho. Tudo bem que era ali o primeiro trabalho, a entrevista, né, de repente o jovem estava meio tímido, mas a gente procurava um jovem mais independente, né? E ele veio acompanhado do pai para a entrevista, né? E o pai ali e participando junto da entrevista não foi bom e acabou que o jovem não foi contratado. A gente vê muitos jovens hoje que acabam desistindo, né, por conta das dificuldades que o mundo apresenta, e o mundo apresenta dificuldades mesmo, né? As pessoas às vezes demoram para sair da casa dos pais, não que seja obrigado a sair da casa dos pais, mas a gente vê jovens de 30, 40 anos ali que não conseguem, né, superar essa dependência dos pais. É necessário que a gente busque, né, através da superação de obstáculos, através do enfrentamento dos desafios, a gente, né, manifestar nossa capacidade, manifestar a capacidade inerente. Porque os nossos pais, né, segundo as leis do mundo fenomênico, né, um dia eles estarão no mundo espiritual. Então, os próprios pais também devem educar os filhos para que eles superem as dificuldades, né, consigam participar de uma entrevista de trabalho de forma autônoma, desenvolvam os seus potenciais, dê o apoio na direção correta, né, dos dons dos seus filhos, mas também como diziam os antigos, ensinar as crianças a ir para o mundo, não ficar sempre ali na barra da saia da mãe, na barra da calça do pai ali, dependendo de toda e qualquer situação, procura refúgio dentro da supervisão dos pais. Isso também é uma forma da gente atravessar a ponte e destruir a ponte. Né? Se lance, né? Tá difícil, mas é através de vencer essa dificuldade é que a gente vai, né, se tornar autônomo, depois poder constituir a sua própria família, sustentar os seus filhos, né, educar os seus filhos para gerações futuras. Então é um processo, né? A gente nasce dentro da família, dependendo do papai e mamãe para tudo, depois a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo a nossa autonomia, né, vencendo as dificuldades ali do convívio escolar, depois do convívio, dos primeiros trabalhos, da dificuldade do primeiro estágio, do primeiro emprego. Tudo isso faz parte. Né? Não é para a gente sucumbir diante dessa dificuldade, mas sim para a gente sair à força que está dentro da gente, se tornar pessoas maravilhosas, que todos nós temos essa potencialidade. Eu gostaria só de acrescentar, posso, Débora? Sim, Claro! Então, eu achei muito pertinente, né, aquilo que está sendo tratado aqui, e eu gostaria de acrescentar a ideia do fracasso, né? As pessoas, hoje, elas estão, assim, muito melindrosas, né? Talvez não seja bem essa palavra, mas muito suscetíveis, assim, a desmoronar quando fracassam, né? Quando, assim, as coisas não dão certo, vamos pensar assim. Então, o fracasso é algo que pode nos ensinar que o caminho não era aquele, né? Para a gente planejar diferente, fazer diferente. Se você tentou, se você foi a campo, né? Se você colocou lá seu empenho, sua força e não deu certo, não desmorone, né? Acredite em você mesmo, acredite que você é capaz de replanejar. Não pense que você é um fracassado, que você é um inútil, enfim, nada disso, né? Não se entregue ao desânimo. Siga avante, siga firme, você é filho de Deus, acredite que há um Deus dentro de você, né? Acredite que há uma energia incrível dentro de você. E vá para frente. E não se importe com os comentários, né? Não fique atento a isso, não se preocupe com a disseminação daquilo que te ocorreu nas redes, enfim, nada disso. Né? Siga em frente, acreditando em você mesmo, perdoe-se, não se martirize porque aquela situação não ocorreu conforme a sua vontade, né? Se você também errou, perdoe, né? Perdoe quem tem que ser perdoado, perdoe você mesmo, siga avante, tá? Mas ressignifique alguns termos na sua vida para você viver melhor. O fracasso é um deles, né? Maravilha, preletora. Isso linka muito o que você está trazendo, até com essa ideia que a gente pode pensar, né? Se eu destruir a ponte que eu acabei de atravessar, eu não posso voltar atrás, né? Realmente há algum problema em retomar um sonho que em outro momento não deu certo, ou mesmo um relacionamento, né? Acho que isso tudo que você está trazendo tem muito a ver com isso, né? E preletora Mari, você acha que tem algum problema a gente buscar, às vezes, um sonho que ficou para trás, ou um relacionamento?
Então, tudo na nossa vida, né, são matérias didáticas para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Nada é em vão, nada é por acaso. Então, quando às vezes quem está ouvindo aí, né, pode pensar, nossa, é tão lindo tudo isso que estão falando aí, né? Mas às vezes, a pessoa, né, está passando por um momento assim, eu tenho tanto complexo de inferioridade, sou muito tímido, inseguro, estou passando por uma depressão, tenho síndrome do pânico, né? Como é que eu faço? Então, pegue esse livro dos jovens aí, mergulhe nele, leia não é só uma vez, entenda as entrelinhas, leia várias e várias e várias vezes. E aí você vai fortalecer o seu caráter e você vai ver que tudo já está dentro de você. Nós somos um diamante bruto e as aparentes dificuldades que nos aparecem é justamente o polimento, o esmeril que a gente precisa para manifestar a nossa origem divina, nosso DNA, que é filho de Deus, perfeito, saudável e maravilhoso. Imagem semelhante de Deus. Então, às vezes, você deixou alguma coisa lá para trás, primeiro de tudo, né? Igual a preletora Célia falou, reconcilie-se. A gente precisa reconciliar com o que ficou lá no passado, precisa reconciliar com a gente mesmo, para que a gente não guarde nenhuma mágoa, nenhum ressentimento daquilo que ficou. E não ficar sofrendo, solta, desapega. Porque se for realmente para viver, às vezes, um grande amor que ficou lá atrás, que a gente deixou, às vezes um projeto de vida, às vezes um relacionamento, né? Até de amigos mesmo, ou profissionalmente, ou de viagens, naturalmente, à medida que eu vou me aprimorando espiritualmente, que eu vou tranquilizando a minha mente e confiando no meu Deus interior, que faz a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas, as coisas vão se encaminhando naturalmente. Não se preocupe. Mergulhe do seu Deus interior, que tudo virá naturalmente. Ok? Muito obrigada. Pretora, por favor. Só lembrei de um caso, assim, como é importante, né, assim, às vezes a gente retomar o sonho, né, às vezes a gente fala, vou voltar atrás no sonho, a gente nunca volta atrás, porque a gente nunca é o mesmo, a gente sempre tem muitos aprendizados, todos os dias, toda hora a gente está aprendendo. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que com mais de 60 anos, começaram a fazer o curso de letras, é maravilhoso. E a contribuição que esses alunos trouxeram para as aulas, a respeitabilidade do professor, né, ao professor, né, aquela ideia antiga, né, o professor é a autoridade na sala de aula, é algo que está se perdendo hoje, né, assim, a pontualidade nas atividades, a concentração, a possibilidade de reflexão sobre os conteúdos trabalhados, é muito maior, né, era muito maior, na verdade, do que dos mais jovens, né? Então, que bom que ele pôde estar ali na sala de aula, que bom que ele pôde retomar aquele sonho, que durante 60 anos não foi possível, mas depois foi. Então, nunca é tarde. A gente fala, mas eu estou na contagem regressiva da vida. Não está, né? A vida é eterna. Você leva esse aprendizado. Você quer aprender agora uma língua, quer aprender agora o que você quer, né? Faça isso. Vai para frente desse aprendizado. Você vai dar qualidade para sua vida, você vai ficar mais feliz, vai senhorar-se de si, né? Porque realizou um sonho, né? Um ideal antigo. Isso é maravilhoso. É bacana isso, né? E também em relação à questão da alma gêmea, a gente não tem problema voltar para um relacionamento antigo, se esse relacionamento antigo, né, for realmente para prover a prosperidade do lar. Né? Às vezes a gente estava num relacionamento anterior ao rompimento que ele não estava, né, com os verdadeiros princípios de um relacionamento. O mestre Seiichi Taniguchi, ele nos ensina que o amor deve ser dado e não cobrado. E às vezes a gente está num relacionamento não com o sentimento de fazer a outra pessoa feliz, mas às vezes a gente está num relacionamento para fazer por caridade, porque a outra pessoa, é uma pessoa tão carente, então eu vou para o relacionamento com o sentido de suprir essa carência dessa pessoa, ou então às vezes a gente vai para um relacionamento
por questões financeiras, e tudo isso não é adequado. Recomendo o livro Namoro, Casamento e Maternidade para estudar esse tema. E também a gente deve refletir sobre o que a gente pensa sobre a alma gêmea, né? Às vezes a gente tem um pensamento incorreto do que seja a alma gêmea. O professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seichonen, nos livros Orações Diárias, eles traz várias orações para a gente encontrar a metade da alma, quem ainda não encontrou, e a oração para louvar a metade da alma gêmea. Tá? O termo correto é alma gêmea que a gente está usando atualmente. Então, a oração para a gente encontrar a alma gêmea é oração para a gente louvar a alma gêmea. Porque a gente precisa, né, através dessas orações, a gente refletir sobre o que a gente tem como conceito de alma gêmea. Às vezes a gente está com o conceito de alma gêmea incorreto e a gente vai para um relacionamento, mesmo novo ou antigo, e, né, acaba dando ruim, como diz o povo, né? Vamos fazer dar bom, né? Faz a leitura das orações, reflita sobre essas orações, sobre a alma gêmea, né? Mude a mente, porque quando a gente mudar a mente, a gente volta para um relacionamento como pessoa diferente, uma pessoa renovada, então vai dar certo. Então, vai para um relacionamento ou, né, volta para um relacionamento, mas de forma renovada, com espírito renovado, com conhecimento verdadeiro, que seja a alma gêmea, né? Fica a dica. Obrigado. Maravilha. E no caso, preletores, para quem às vezes está passando por um desafio, né? Está quase aí desistindo de seguir em frente, né, nesse desafio, quais dicas vocês dão? Uma dica assim chique para conseguir enfrentar esse desafio, né? Seguir em frente e não ficar pensando muitas vezes nos erros cometidos, né? Qual dica você dá, preletora Célia? Então, sabe, essa questão é uma das mais profundas da Seixonen, eu acho, né? Pensar no erro. Então, nessa obra maravilhosa, né, A Humanidade é Isenta de Pecado, tem uma passagem lá que o mestre faz um estudo sobre o perdão do pecado, né? E aqui, eu vou dizer que quem fica insistindo no erro precisa compreender, né, o que é o pecado, o que é o arrependimento. Agora, no solo disso tudo, né, o que é o eu, né, o que é o ser humano, o que é a vida humana, né? Então, o ser humano é filho de Deus, né? Ele não é esse corpo material, isso aqui é uma vestimenta de trabalho, né? Ele é muito maior do que isso. Tá? Então, ele vai viver inúmeras, infinitas experiências, porque a vida é eterna. Então, se o ser humano só se considera matéria, ele vai sofrer muito, porque a matéria ela é transitória, né? Ela tem limitações 5 sentidos. Eu não consigo ver tudo, eu só consigo ver o que está aqui ao meu redor. Então, meus olhos são limitados, então, meu alcance é limitado. Tá? E sofrem mutações, de acordo com as necessidades. Então, existe a ideia de, né, o ser humano acha que vai sofrendo carências, então precisa ter ideia de acúmulo, quando não tem aquilo que precisa, sofre, e assim por diante. Né? Então, compreender que você é filho de Deus e que é ilimitado é muito importante. O mestre diz assim, né, em relação ao erro, né, o indivíduo passa a praticar o mal sem o menor escrúpulo quando não conscientiza que realmente ele é filho de Deus e tem pensamentos que rebaixam a si próprio, como de tentar justificar o mal praticado. Qualquer ser humano procede assim, né? Então as pessoas costumam fazer isso, eu faço porque todo mundo faz, né? Então, pensamentos, ele continua dizendo aqui o mestre na página 198 do livro A Humanidade Isenta de Pecado. Pensamentos que rebaixam a si próprio constituem a causa dos pecados, pois ocultam a imagem verdadeira. Se alguém pensar que é vagabundo por natureza, dificilmente poderá praticar atos nobres. Mas, se a pessoa tiver consciência de que é nobre por natureza, sua conduta será sempre correta, digna. Então, veja bem, né, você está pensando mal de você mesmo, você errou, eu errei. Então, você vai continuar no erro indefinidamente. Então, muda o conceito a respeito do ser humano, mude o conceito que você tem de si mesmo. Você é filho de Deus, como está dito aqui, né? Então, você está praticando, você errou porque você ainda não conscientizou, né, se conscientizou que você é realmente um ser dotado de natureza divina, com todos os bons atributos de Deus, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, etc., né? Criatividade, força, energia, enfim.
né? À medida que você se conscientiza que você tem tudo isso dentro de você, né? O reino de Deus está dentro de você, então você vai mudar, né, a sua concepção e automaticamente você passa a manifestar esse Deus interior nas suas atitudes em coisas mais acertadas, né, em ações mais acertadas. Então, precisa mudar esse conceito interno, né? Agora, se nesse momento você está passando por um desafio, você cometeu muitos erros, né? Reflita com sinceridade sobre o seu erro, né? Sobre os seus erros, enfim. O que foi que eu fiz? Né? Tem que olhar para você, né? Se está muito difícil, começa aos pouquinhos, né? Refletir em algum sentido. A partir daí, né? Se você refletindo também sobre o seu erro, você pode observar que às vezes ele não tem a dimensão tão grande que você está pensando que tem, né? Às vezes a gente também se preocupa demais com o social, o que os outros vão pensar. Você não pode se pautar no que os outros vão pensar. Olhe para você, o que você está sentindo, porque os outros não podem viver a sua vida, só você pode. E aí, né, vamos usar a palavra se reconciliar aqui. Reconcilie-se com você mesmo, se reconcilie-se com todas as pessoas que eventualmente você tenha prejudicado ou não, reconcilie-se com a sua situação, né, e siga em frente, tá? Siga em frente conscientizando essa natureza divina, com certeza você vai melhorar. Se por acaso, né, o que você fez foi realmente muito grave, isso também precisa ser colocado. Você vai sofrer as consequências aí, né? Então, encare aquela situação. Se houve vítima, né, por exemplo, em casos mais graves, faça um registro espiritual, mande para a festividade do Santuário Rosa do Brasil, né? Fique atento, né? Preciso esse cuidado espiritual. Né, faça oração de perdão para os familiares, para você mesmo, então você vai assumir as consequências, mas à medida em que você vai conscientizando que você é filho de Deus, né, e nesse caso, assim, principalmente, né, lei a humanidade é isenta de pecado, muitas vezes você vai se conscientizar que o pecado é um encobrimento dessa natureza divina que você tem, né, e o arrependimento é tirar essa capa, né, tirar esse encobrimento. Então, à medida que você tira esse encobrimento, você desperta para a sua natureza divina. E as coisas vão fluir mais naturalmente na sua vida. Tá? Você vai se surpreender, mesmo em situações graves como essa, que você vai superar, né? E muitas portas vão se abrir para você. Pense, Deus tem para mim, o que Deus tem para mim é algo muito maior. Tá? Maravilhoso. Diretor, Devaí. Obrigado. Essa questão do erro, realmente a gente precisa ficar bastante atento, porque a mídia, né, as redes sociais, só mostram o que dá certo, né? Nunca mostra o que dá errado, né? Então vai aparecer lá, por exemplo, o programa lá na televisão no domingo, né? Então só mostra aquelas gravações que deram certo, né? Às vezes até, né, a título de ilustração fazem algum programa mostrando os erros, mas no geral, né, as pessoas só mostram, só sai para a mídia, só sai publicado aquilo que dá certo. Mas todas as pessoas estão sujeitas aos erros, e é natural que a gente cometa alguma falha, algum erro, né? Acertar o tempo todo seria o não natural, porque a gente aprende à medida que a gente vai aprendendo, a gente aprende às vezes mais com os erros do que com os acertos, né? A gente pode olhar, por exemplo, um bebê, né? Um bebê, quando ele está aprendendo a andar, ele engatinha, né? Ele cai, né? Mas ele não fica preocupado porque ele caiu, né? Porque ele não está andando ainda, porque ele está engatinhando, né? Ele, né, como diz no canto em louvor, ele olha para os pais, que seria a imagem verdadeira, que os pais que andam, e mira nessa imagem verdadeira e fala assim, né, internamente, né, a gente não tem consciência disso, mas internamente ele sabe que ele vai andar porque ele vê os pais que andam. Então a gente também tem que mirar na nossa imagem verdadeira, né? Não ficar apegado aos erros. Corrija o erro, né? Repare se for necessário, né? Assuma a responsabilidade por aquilo, mas a gente não fique demasiadamente apegado a ele. Aprenda, nós devemos aprender com eles, né? Como diz nas histórias da invenção da lâmpada. Não foi feito nenhuma, nem duas, nem três experimentos, foi feito milhares de experimentos até que um deu certo.
Então, se as pessoas ficassem apegadas nos milhares que deram errado, a gente não tinha a lâmpada, né, e todos os benefícios que a iluminação elétrica trouxe para a humanidade. Mas a humanidade ficou apegada, né, no bom sentido, no que deu certo. Mas, para chegar no que deu certo, teve todos os outros experimentos atrás que não deram certo. Mas a gente tem que aprender com isso, né? Esse é o verdadeiro sentido, aprender com as dificuldades, aprender com os erros e tornar-se, né, vendo a nossa imagem verdadeira, vendo a imagem verdadeira das outras pessoas, praticando a meditação Shishokan para isso, a gente conseguir, em algum momento da nossa vida, realizar essa imagem verdadeira, esse fenômeno autêntico no nosso dia a dia. Obrigado. Muito obrigada, preletor. Preletora Mari, qual dica você dá também para quem pode estar numa situação como essa? Então, você que está nos assistindo, tenha plena convicção de que todos nós somos filhos de Deus. Deus não enviou ninguém a este mundo para dar errado. Nós somos a máxima criação de Deus. Então, se der a oportunidade de evoluir espiritualmente, porque tudo que está em nossa volta é projeção do que nós temos aqui. Quando nós nascemos aqui neste mundo, nós já viemos ao inclusive, nós já temos tudo, Deus já nos deu tudo, está dentro de nós. Mas nós vamos aprendendo a manifestar no dia a dia, à medida que nós tivermos uma fisionomia alegre, feliz, palavras positivas, sorrir, abençoar, não reclamar. E aí nós temos vários podcasts, temos várias palestras de todos os assuntos no YouTube. Toda segunda-feira também a gente aprende a fazer meditação Shishokan. E você pode procurar na sua cidade uma associação local da Seiichi no Ie, ou então uma regional, onde você pode solicitar uma orientação pessoal, ou virtual, ou pessoalmente, e também uma visita de bênção. Pode ser virtual, pode ser fisicamente. Então, temos vários recursos para que a Seiichi no Ie chegue, né, até você e você possa ter um atendimento mais personalizado. Então, tenha certeza que tudo já é seu e que as dificuldades não são dificuldades nem problemas, é tudo para nós evoluirmos. Então, os nossos desafios, quando vêm, já tem acompanhado a solução. Seja feliz, que essa é a vontade de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Débora, posso fazer mais uma palavrinha aqui? Sim. É sobre um fenômeno que está acontecendo muito ultimamente com as redes sociais. As pessoas estão se comparando muito umas com as outras, né? Assim, eles olham aquelas pessoas nas fotos sorrindo, tudo bem, maravilhoso, mas eu não estou assim, eu estou, né, tô nessa desgraça aqui, estou, né, nesse sentido aqui, mal afortunado, enfim. Olha, não se compare. Imagina que aquilo lá pode ser muitas montagens que as pessoas estão fazendo, não se coloque naquele lugar, pense que a sua vida é uma vida individual, trabalhe pela sua vida, esforce-se por sua vida, não se compare. Você é uma vida individual de Deus, Deus dotou você de todos os talentos, de todas as virtudes possíveis e imagináveis, você pode fazer o que você quiser dentro daquilo que você gosta. Esforce-se, né? Faça de você um gênio naquilo que você gosta. Né? Seja feliz, construa a felicidade. A felicidade não é algo dado, é algo construído, e você tem todos os elementos na sua vida para ser feliz. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, preletores. Que momento rico de aprendizado. Em meu nome, de todos que estão nos assistindo, né? Agradeço infinitamente cada um de vocês. Realmente com muito conhecimento, muito exemplo prático, né? Vocês, pessoas aí maravilhosas, de sucesso. Muito obrigada por esse momento de aprendizado. E agradecemos também a cada um que assistiu conosco. Se você realmente gostou do conteúdo, tenho certeza que ficou até o momento, né? Isso fez sentido para você, se você saiu melhor, né? Do que você começou aqui assistindo o nosso vídeo. Convido a seguir as redes sociais da Seiichi no Ie, estar sempre conectado com essas palavras maravilhosas, né, que nos animam para os nossos desafios, para o nosso dia a dia, que nos fazem realmente ser mais felizes. Então, agradeço novamente nossos orientadores, cada um de vocês, e convido a se inscreverem, compartilhar, se inscreverem aqui no nosso canal da Seiichi no Ie, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações, para sempre ficar por dentro das novidades. Muito, muito, muito obrigada. Você já parou para pensar no poder que carrega dentro de si?
em como a sua força pode transformar o mundo ao seu redor? Em O Livro dos Jovens, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que cada um de nós possui uma força infinita para realizar o impossível, superar desafios e reescrever a própria história. O Livro dos Jovens não é apenas uma leitura, é um despertar. Descubra a força que sempre esteve com você e transforme o agora. Em sua nova edição, limitada, com capa dura e detalhes pensados especialmente para este livro tão amado pelos jovens. Garanta já o seu exemplar e inicie sua jornada de transformação. Acesse livraria.sni.org.br ou em uma regional mais próxima de você. Consulte endereços em sni.org.br/onde encontrar. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonen do Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Rosal do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Rosal dentro do portal da Seichonen no Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Rosal do Brasil. 41ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonen de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seichonen do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seichonen Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seichonen do Brasil. Muito obrigado.